E aí, bando sem vergonha, eu voltei. Voltei para tratar, é claro, de assuntos relevantes, né? De assuntos importantíssimos. Bom, eu escolhi um tema aí, gente, como vocês podem ver no título do vídeo aí, Brasilzão de meu Deus. Vou compartilhar aqui alguns assuntos, algumas ideias minhas a respeito do nosso país, né? Assuntos clichês, né? Porque não tem o que a gente comentar, né? Vou comentar sobre assuntos clichês aí, sobre o desemprego, sobre a miséria na educação, o descaso, sobre esses assuntos, porque eles são clichês, mas a gente não tem como discutir a respeito de outros assuntos, porque esses são os assuntos, né, que a gente tem para falar aqui no Brasil, só o que a gente tem para falar aqui no Brasil. Bom, antes de começar o vídeo, né, aqui em casa, né, eu não estou habituado a isso. Eu mudei para cá, para esse interior onde estou morando aqui, e não estou habituado com isso, né? E já faz muitos meses que eu estou aqui, né? Já faz quase 8 meses, se não me engano. E entraram 2 cobras na cozinha da minha casa. 2 cobras. E aí eu matei as cobras. E quando foi ontem, apareceu 2 escorpiões. Eu matei os escorpiões também. E hoje, eu já vi lá no quintal 2 rãs. Eu fiquei imaginando, será que os animais daqui pensam que minha casa é a Arca de Noé? Que é muito estranho e está acontecendo isso. Já faz 8 meses que eu estou aqui. Isso nunca tinha acontecido. Muito, muito estranho. Bom, enfim. Vamos lá, vamos falar aí do Brasil. Bom, gente, não é novidade para ninguém, né, que o Brasil sofre aí com desemprego, né, novidade para ninguém, né, mais de 14 milhões de desempregados, isso não é novidade para ninguém. Mas assim, aqui onde eu moro, a situação tá tão brava com a questão do desemprego que um menino de 10 anos chegou para mim e falou: rapaz, aqui tá ruim de serviço, né? Eu falei: oxente, rapaz, tu tem 10 anos, rapaz, deveria estar na escola. A gente tava, mas já acabamos de reformar ela. Só para vocês terem. Há um ano atrás, para vocês terem uma ideia, há um ano atrás eu tinha um conhecido meu que foi para São Paulo, né? Ele me mandou o zap. Rapaz, Nabson, que tá... Tô quase 4 meses aqui em São Paulo, ainda não arrumei nada. Vou para Mato Grosso. Ele foi para Mato Grosso. Chegou lá em Mato Grosso, passou mais 4 meses, né? Ele falou: rapaz, não arrumei nada, eu vou para Santa Catarina. Chegou lá em Santa Catarina, ele não arrumou nada também. Eu perguntei para ele: tu vai para onde agora? Ele: para casa, meu caralho. É assim, desemprego aqui. Tava vendo uma notícia, né, no jornal, televisivo, né, noticiário televisivo, que o pessoal da Venezuela está aqui à procura de emprego, né? Eu achei bem estranho, né? Poxa, que estranho, né? O pessoal da Venezuela atrás de emprego aqui no Brasil e o brasileiro atrás de emprego no Brasil. É complicado, né? Pois é. É assim mesmo. Bom, e falando aí agora da educação, né? Da educação, educação saiu no jornal impresso, né? Maranhão, o maior índice de analfabetismo do Brasil. Muitos maranhenses, né, não tiveram ciência dessa notícia que estava escrito no jornal, né? Até porque eles não sabem ler, então eles nem chegaram a ver. Pois é, numa escola daqui do interior do Maranhão, não me lembro o nome do interior, saiu num noticiário televisivo, né? Uma manchete lá: as crianças comem 1,5 milho na merenda escolar. Interior aqui do Maranhão, né? E eu fiquei mesmo, né, revoltado com essa situação. Muita gente ficou revoltada, né? 1,5 milho, cara, dando para as crianças na merenda escolar. Por que eles não deram 2 milhos, gente? São muito silvinas, esse governo é silvina demais. Por que não dava 2 milhos? Porque 1 milho é metade de outro milho. Davam 2 milhos.
É um absurdo que acontece aqui, né? Educação. Falando de educação, os jovens, né? Os jovens em geral, eles se interessam mais por fantasia do que por livros que são úteis na vida dele, né? Porque tem jovem que se gaba, né? Ah, eu já li todos os livros do Harry Potter. Eu fico imaginando, o que um jovem aprende com os livros do Harry Potter, né? Ele vai pro RH, no primeiro emprego, chega lá na entrevista, a pessoa pergunta, e aí, quais são as suas experiências, o que você sabe fazer? O que o jovem desse vai fazer? Vai falar. Nas trúbios nestrábios. Não tem, eu não sei por que um jovem lê Harry Potter. Eu fico me perguntando. Enfim. Estamos falando aqui do nosso Brasil, né? E o Brasil é assim mesmo. Tem uma coisa no Brasil, gente, que é um problema clínico na saúde dos brasileiros, né? Porque talvez seja um problema clínico, não sei, mas para mim, todo brasileiro, os brasileiros, eles, tadinho dos bichinhos, eles são daltônicos, gente. São daltônicos. Vocês querem ter uma ideia por que brasileiro é daltônico? Vai no sinal de trânsito. O sinal tá vermelho, aí os bichinhos pensam que é verde, aí fica passando, vai embora, né? Brasileiro é assim mesmo. Ó, aqui, falando particularmente aqui do interior, onde eu moro, né? Naquele interior, tava vendo umas senhorinhas aí conversando, né? Falando assim, o Temer fez um negócio de bom, ele regularizou aí um negócio aí da saúde das pessoas, os aleijados, para fiscalizar quem tá aleijado, quem não tá, para poder se aposentar. Ele fez isso aí de bom. Eu fiquei pensando, rapaz, pra mim, a única coisa que o Temer fez de bom foi o filme do Drácula, na década de 40. Aquele filme foi top, foi muito bom, um terrorzão legal, achei bacana. E o Temer, gente, convenhamos, né? O Temer, ele não se enxerga, né? Não se enxerga mesmo literalmente, né? E afinal de contas, vampiro não tem reflexo. Isso aí. Bom, e os brasileiros têm coisas peculiares, né? Os brasileiros têm coisas muito incomuns. Gente, mas eu nunca vi assim, um cara para ter o saco mais puxado do que prefeito de interior. Comentando aqui com vocês. Prefeito de interior, o pessoal puxa muito o saco deles, é uma coisa incrível. Eu acredito que se existir um prefeito de interior que seja eunuco, vão achar um saco nele para puxar. Porque é incrível, gente, é incrível. Né? Eu sei, ó, que muita gente precisa, né? Muita gente não tem condição e vai atrás do prefeito para comprar um remédio, vai para comprar uma passagem ou até comida, uma cesta básica, a gente entende. Mas tem gente que se aproveita dessa situação e pensa que o prefeito é tipo o pai dele, né? Tem gente que fica pedindo coisa toda hora pro prefeito, toda hora. O prefeito de interior é tipo o Mr. Catra. Ele tem milhares de filhos, só que não... são tudo adotivo, entendeu? Essa é a diferença, mas é que não é o Mr. Catra. Prefeito de interior, né? E eu tenho que até acabar esse vídeo rápido, né? Porque eu vou já ali na prefeitura atrás do prefeito para ele pagar meu Wi-Fi, né? Então, vamos logo andando logo com esse vídeo. Pois é isso aí. Bom, eu escrevi 10 piadas aqui para não esquecer, né? Algumas piadas aqui para não esquecer. Acho que já estamos acabando. Bom, aqui no interior tem muita gente aqui, gente, que apesar, né, de ter pessoas que ficam puxando saco de prefeito, tem as pessoas mais, né, mais calmas, tem gente de todo tipo, né? Mas aqui no interior tem muita gente mesmo que não é vendida, não se vende de jeito nenhum. Tá chegando as eleições, né? E as pessoas não vendem o voto dela, a não ser pelo saco de cimento. Mas, se não for por isso, eles não vendem o voto. Né? Pois é, a não ser pelo saco de cimento. É isso aí. Dizem que Deus é brasileiro, né, gente? Dizem que Deus é brasileiro. Dizem que Deus é brasileiro. Não sei se Deus é brasileiro, né? Mas pelo menos um pastor de uma igreja, ele sendo brasileiro, ele deveria
facilitar para os fiéis, né, para os fiéis dele. Por exemplo, o dízimo é 10% do salário, por que ele não parcela para pagar o dízimo em 10 vezes, né, para o fiel dar devagarzinho, né? Eu não sei se Deus é brasileiro, né, mas os pessoal que segue ele, os pastores, os ministros dele, acho que não tem nada de brasileiro não, né? Deveria ser aí, ó, o dízimo pago devagarzinho, em 10 vezes, aí teria sentido. Bom, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, né? Não tenho muito para falar de diversos lugares do Brasil, não tenho, né? Tenho pouco conhecimento, morei um tempo no Pará, morei um tempo no Rio de Janeiro. Falando do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro as pessoas me lembram muito aquele desenho, daqueles dois esquilinhos. Não sei se vocês lembram do desenho dos dois esquilinhos, mas eles não lembram muito o primeiro, eles lembram mais o segundo, né? O Teco. Lá no Rio de Janeiro é assim. A Bahia, por exemplo, eu nunca fui na Bahia, mas a Bahia tem uma coisa boa, ela contribui para a saúde mental dos brasileiros, né? Porque ela faz com que o brasileiro eleve seu autoestima, né? Porque você pode ser pobre, fudido, lascado, mas chega lá na Bahia, você é chamado de meu rei. Isso é bom, isso é muito bom. Pois é. Bom, é isso aí, gente, né? Eu vou voltar a comentar vários outros assuntos, né? Eu gostaria que vocês se inscrevessem aí no meu canal no YouTube, Nabson Santos. Aí vai aparecer minha foto lá fazendo careta de óculos. Lá você clica lá, se inscreve e não se esquece de deixar seu like. Deixe seu like, comenta, compartilhe os vídeos, participe, tá legal? Eu prometo que vou voltar com mais informações para vocês, com vários outros assuntos. Vou voltar com outros vídeos fazendo novas imitações. Aguardem aí. Valeu? Tchau, bando de sem vergonha.